Meu amigo vascaíno, Vasco conclui a preparação para o jogo decisivo de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. Vasco SAF emite nota desmentindo a situação de antecipação dos 30 milhões que foram colocados aí ontem pelo jornalista. Uma proposta pelo jogador Lucas Prato, atacante lá do Vélez, e a gente vai colocar o Rica Perrone aqui falando sobre a contratação do Lucas Prato. Bem, eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Beleza, pessoal? Bora aí para o nosso vídeo. Bem, meus amigos, amanhã mais um jogo decisivo. Ou o Vasco vence ou vai ser sacramentado aí esse rebaixamento. Até porque o jogo é aqui no Rio de Janeiro, é em São Januário. Sem público, o Vasco ainda cumprindo aquela determinação do STJD, mas pelo menos o jogo é num gramado que a gente conhece. E a gente vai ter muitas mudanças no time do Vasco da Gama. O Léo Pelé vai atuar pelo lado esquerdo, o Maicon fará a sua estreia, e paz meus senhores, Serginho treinou como titular, barrou aí os concorrentes como o Peck, que é o melhor atacante, e o promissor aí, Ryan. Isso mesmo. Então, a provável escalação do Vasco da Gama é essa aqui, ó. Vamos passar para vocês. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Maicon jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, Capasso, Léo Pelé e Cocão, Marlon Gomes, Aureliano, Eric Marcos e Serginho. Isso mesmo, né? E a gente não pode esquecer aí do Alex Teixeira. Bom, meus amigos, seguinte, vamos torcer para que dê certo. Sobre essa situação aí envolvendo os milhões. O Vasco hoje emitiu uma nota para poder esclarecer acerca aí do adiantamento dos valores das negociações com os investidores aí com relação à cota de TV. Será que vai ter antecipação? Vamos colocar a nota oficial aqui do Vasco da Gama na tela, certo? Então tá aí, ó. Vasco esclarece sobre adiantamento dos valores na negociação com investidores do futebol forte, tá? Segue aqui a nota do Vasco, ó. O Vasco da Gama esclarece que os valores divulgados recentemente referente a adiantamentos advindos de negociações comerciais não significam necessariamente em incremento de orçamento direto no futebol, por já ter sido previsto anteriormente. Toda e qualquer iniciativa de alteração de orçamento necessita aprovação do Conselho de Administração. O clube ratifica que, enquanto o tema não for aprovado, o Departamento de Futebol, assim como as demais pastas, seguirá atuando dentro do orçamento previsto pelo Conselho no início da temporada. Então, ontem a gente viu um jornalista aí forçando a barra, falando que iria ter um acréscimo de 30 milhões, que a 777 Partners iria antecipar, ainda mais agora, depois de fechar essa situação aí
com o fundo Serengeti desmentido, né? Como sempre mentiu, né? Ele que prometeu 1.750 para você, torcedor aí, com direito à reforma de São Januário, 700 milhões para pagamento de dívida, mais 700 aí para o futebol. Nada disso vai acontecer. E o seguinte, o que eu acho muito estranho, vai entrar 100 milhões da Rede Globo, agora em agosto, tem um aporte aí para entrar em setembro de 120 milhões, mais essa antecipação de receita na casa de 216 milhões de reais. E a 77 Partners, por enquanto, não deu uma posição de acréscimo nem de R$1 milhão. É uma vergonha deliberada o que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Antes, no clube associativo, a gente ainda tinha a ilusão que as coisas poderiam mudar de 3 em 3 anos no Vasco da Gama. Agora é de vez, meu irmão. Quem apoiou isso aí, segura, porque agora tem dono. Enquanto não tiver alguém lá no Vasco da Gama que fiscalize essa pouca vergonha, vai ser isso. Sobre treinador, né? Falaram que o treinador ia ser anunciado aí na sexta-feira, até meia-noite é dia, né? Zé Colmeia chegou a colocar aí falas do Paulo Pesolano, falando lá no Valladolid e coisa e tal. Por enquanto, ainda nada. O que a gente tem conhecimento com relação a treinador é o seguinte, tá? O Ronaldo pediu 16 milhões para pagar a multa lá do treinador com o Valladolid. Se não pagar, não tem negócio. O Vasco não tem plano B. Invenção do mesmo jornalista Boi Fla-Fla sobre essa situação. É a historinha do Boitatá. Então a gente chama de Boi Fla-Fla. Sobre essa situação de Roger Machado, não tem nada com Roger Machado, e com o Rogério Ceni, o Vasco não tem cacife hoje para trazer o treinador. Não tem conversas com o Rogério. Nós fomos enganados, tá? O Rogério ganha 700 mil reais. Pode ser que mude? Pode. Por enquanto, nada disso. Bom, sobre a situação aí de jogador, certo? O Vasco da Gama segue aí no mercado. Hoje a gente teve novidades, não vou ficar lançando nomes aqui ao vento, porque o Vasco não tem dinheiro, mas de forma oficial, que a gente toma conhecimento hoje, é que o Vasco da Gama tenta aí a contratação do lateral Gabriel Silva, jogador que era do Saint-Étienne, não sei nem se é tanta prioridade lateral no Vasco da Gama, estão tentando lateral lá que era do Saint-Étienne, que está aí desempregado, certo? A gente sabe que o Medel chega amanhã, 9 horas, né, da manhã, tem uns Nutella que já tá preparando lá, porra, o Medel chegou, o Medel chegou, Medel que vai assistir o jogo amanhã em São Januário. E o seguinte, né, a situação do Lucas Prato, certo? Lucas Prato, aí o Vasco da Gama enviou uma proposta para o São Paulo e a gente vai colocar aqui, para o São Paulo não, para o Vélez, ele foi jogador do São Paulo, tá? Então a gente vai colocar aqui o que o Rica Perrone falou sobre essa possível chegada aí do Lucas Prato. Olha como que o Vasco está virando chacota e piada, olha só. Vamos colocar aqui o Rica Perrone, só um trechinho, olha só. O Vasco está falando em Lucas Prato, atacante do Vélez Sarsfield. Já jogou no São Paulo, já jogou no Atlético Mineiro, já jogou no River Plate. Inclusive é um dos grandes responsáveis pela virada do Flamengo em 2019, que não deve ter deixado o vascaíno muito feliz. O Prato teve 2, 3 contra-ataques ali nos pés dele, brincou, tentou fazer jogada bonitinha e acabou deixando de matar o jogo contra o Flamengo, que eu me lembro que deixou vascaínos muito irritados. Mas eu conheço bem o Lucas Prato, jogou no São Paulo, é um jogador forte, às vezes parece até mais forte do que eu. Então, não se assuste, é meio grande. Às vezes parece que ele está acima do peso. É bom jogador? É bom jogador. Só que assim, ele era bom jogador com 30 anos. Né? Com 35, ele é um jogador do Vélez que nos últimos 40 jogos fez 4 gols. Né? Então tá aí, torcedor do Vasco. Virou piada. Olha o que o Rica Perrone falou sobre a situação do Lucas Prato. Cada um tem o Vasco que merece. Eles botam lá, posso fechar, treinador,
E a verdade é essa, cara, sem maquiagem e sem sacanagem. Tá descontente? Se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter voz ativa no Vasco da Gama. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!